Glória a Deus, povo santo. Eu quero te contar que eu tenho uma palavra do coração do Senhor para o seu coração. Você está pronto para receber? Feche seus olhos por um momento. Senhor, fala conosco nessa manhã. Nos dá espírito de entendimento e revelação, compreensão profunda da sua palavra, da vontade do Senhor para nós. Nos ensina, nos mostra, nos dá compreensão daquilo que muitas vezes os nossos olhos leem, mas passa batido aquilo que o Senhor queria falar conosco. Nos abençoa nessa manhã em nome de Jesus. Amém. Eu estou numa série que eu estou falando de Josué. E tudo que ele vivenciou, tudo que ele passou, tudo que ele experimentou naquela cruzada que ele estava ali com o povo de Israel. Eu não sei se alguém lembra qual que foi o primeiro título. Não olhe para esse é o de hoje. Qual que foi o primeiro título da palavra? Josué e a conquista pelo louvor. E o segundo? Quem lembra? Cadê a cola, Sabrina? Josué e o Espírito da Conquista? Isso, aleluia. Josué e o Espírito da Conquista. E hoje eu quero falar para vocês sobre o povo que não entrou na promessa. Misericórdia, esse povo não tem nada a ver com a gente, amém, irmãos? Amém. Mas a palavra de Deus está ali, ela tem algo para nos ensinar. Vamos ler o texto junto então? Você está vendo ali já a arte, né? Josué e o povo que não entrou na promessa, baseado no texto de Números 32, do 1 até o 4. Vamos lá então. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era um lugar o quê? De gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés e ao sacerdote Eleazar, e aos príncipes da congregação, dizendo: Atarote, Dibon, Jazer, Ninra, Hesbon, Eleale, Sebam, Nebo e Beon, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Hoje eu quero falar para você sobre a seriedade de tomar decisões. Você sabe, quando você toma uma decisão errada, você pode comprometer todo o seu futuro. Um jovem, por exemplo, que está dentro do college, está ali fazendo, e em determinado momento ele simplesmente diz: não quero continuar. Ele vai comprometer, ele vai afetar todo o futuro dele. Uma jovem que decide se envolver com um rapaz antes de cumprir a sua faculdade, antes de terminar os seus estudos, pode ser que ela nunca mais consiga voltar aos estudos dela. Uma decisão errada no ambiente de trabalho, por exemplo, pode resultar na sua demissão. Não é? Amém? Quando Moisés tirou o povo do Egito, ele os tirou dali sob uma promessa do Senhor. O Senhor havia feito uma promessa para eles, de que os levaria para uma terra que mana leite e mel. Então essa era a promessa. Olha, meu povo, vocês vão sair daqui, vocês vão para uma terra muito fértil, uma terra rica, uma terra que mana leite e mel. E o povo peregrinou por quantos anos no deserto? 40 anos. A Sumar outro dia comentou que nem as sandálias dos pés deles se gastaram. Mas não só isso. As sandálias também tiveram que crescer, porque as pessoas, os jovens cresceram. Eu me lembro quando eu era jovem, meu pé era um tamanhozinho, hoje é um pé um pouco maior. Então as sandálias também acompanharam, as roupas não gastaram. Foram 40 anos de peregrinação. E quando eles chegam na hora de entrar na promessa em si, 2 tribos e meia, 2 delas você leu nesse texto que a gente acabou de ler juntos, 2 tribos e meia não entraram. A tribo de Ruben, a tribo de Gade e metade da tribo de Manassés. Qual que era a herança do Senhor para Israel? Era ficar do lado de gado e não entrar na promessa? Ou era entrar na promessa? É uma pergunta até tola. A promessa do Senhor, a herança que ele tinha para eles, era de entrar na terra prometida.
Amém? A herança, então, só começava para eles, o desfrutar da herança só começaria depois que eles atravessassem o rio. Eu não vou nem perguntar qual que é o rio, que muitos não vão nem saber. Depois a gente estuda um pouquinho de geografia bíblica. Mas na hora de cruzar o rio, 2 tribos embirraram. Não vamos atravessar. E o texto que você leu comigo explica por que eles não quiseram entrar. Que eles disseram, a terra onde nós estamos é terra boa para gado. Então eles se preocuparam com o gado deles. Eles disseram, vamos ficar por aqui mesmo. Aqui tá bom, não me tira daqui, deixa eu quieto aqui, não quero cruzar esse rio. E não só não quiseram entrar, como convenceram a metade da outra tribo também a não entrar. Esse texto, ele traça um paralelo muito interessante sobre a vida de muitos cristãos hoje. E que eu declaro em nome de Jesus que não é a nossa história. Amém. A história é o paralelo com aqueles que têm um propósito de Deus para a vida deles, têm um chamado, têm uma palavra, têm uma promessa, mas não querem passar para o lado de lá do rio. Querem ficar do lado de cá, onde a terra é boa para gado. Pastor, o que isso tem a ver comigo, essa terra que é boa para gado? Que lição que o Senhor vai tirar isso aí para mim, para a minha vida? Que lição que está na palavra de Deus para nós, nesse texto? Primeira lição, se você for anotar, são só 3, é facinho. Não permita que as coisas naturais determinem as suas decisões. Olha aqui o telão aqui. Não permita que coisas naturais determinem o quê? As suas decisões. Pode deixar ele por ali por enquanto. Você está vendo que tem quantas setinhas ali para ele? 3. Ou ele vai reto, ou ele vai para a esquerda, ou ele vai para a direita. Para trás nunca, né? É incrível você pensar o que aconteceu com eles. Veja bem, irmãos, em tudo na vida, as decisões que nós tomamos, ao longo delas, decisões que são importantes, umas mais do que outras um pouquinho menos, mas quando chega no momento de tomar a decisão, você só vai ter literalmente 2 opções. Não, pastor, tem muitas opções. Não, de acordo com a palavra de Deus, aos olhos de Deus, você só tem 2 decisões a tomar. Uma delas é, ou você decide, aquilo que você tem que decidir naquele momento, baseado na direção do Espírito Santo, ou você decide baseado na sua carne, nos seus sentimentos, na sua vontade, nas suas emoções. Para ficar fácil de entender, ou eu tomo a decisão baseada naquela palavra do Espírito Santo na minha vida, naquilo que Ele me levar para fazer, na direção que Ele me conduzir, ou eu ando pela minha própria direção. Quando o povo de Deus estava prestes a entrar em Canaã, a Bíblia diz nesse texto que a gente leu aqui, que os filhos de Gad, eles tomaram uma decisão meramente natural. Eles olharam para a terra, eles esqueceram da promessa. Olharam para a terra, quando a promessa estava do lado de lá do rio, eles olharam para cá e disseram, é aqui que é o lugar bom para criar gado. O que é melhor para mim e para você, irmãos? Me ajuda a responder. É aquilo que você acha que é melhor ou aquilo que o Senhor sabe que é melhor? A própria palavra de Deus diz, não diz? Ele fala assim, eu é que sei. Eu é que sei. Que pensamentos que eu tenho a respeito de vocês. E são pensamentos de paz e não de mal, diz a palavra de Deus. Vamos ler Números 32, verso 1, mais uma vez. Os filhos de Ruben e os filhos de Gad tinham gado em muitíssima quantidade. Repita comigo, muitíssima quantidade. E viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era um lugar de gado. Eles olharam e pensaram, eu não fui lá ainda, espero ir. Mas imagino que era muito planinho e tinha uma vegetação apropriada para o gado, um pasto bom, provavelmente tinha água perto. Eles olharam e disseram, isso aqui está perfeito. Para nós que temos muito gado, vou traduzir para a nossa realidade. Para nós que temos patrimônios,
Para nós que temos que nos preocupar com o nosso, como é que você falou, Gustavo? O aluguel, amanhã cedo. Para nós que temos que nos preocupar com o nosso trabalho, com as contas para pagar. Esse é um lugar bom. Eu faço uma pausa aqui para te contar algo. Quantas pessoas, irmãos, eu já vi passarem por essa igreja e parar em outro lugar. Eles iam dizendo, é lá que Deus está me mandando. E a pessoa nunca vai dizer para mim assim, pastor, o diabo está me mandando ir para tal lugar, né? Ninguém é tão doido assim, né? Ela também não vai dizer, a minha vontade me está levando para... Ninguém vai dizer isso. Porque ela tem que ter um endosso, ela tem que ter algo que justifica, ela tem que ter algo que apoia a decisão dela. E ela vem e ela põe na conta de Deus. Deus está me mandando ir para onde quer que seja. E às vezes eu pergunto para a pessoa, né? Ok, por que Deus te falou isso? Aí ele diz, é porque a situação financeira aqui está muito difícil. Está difícil de arrumar trabalho aqui. Aí a minha vontade é de falar, então largue esse Deus que você serve. Porque se ele precisa mudar você de estado para te abençoar financeiramente, a coisa está séria. O Deus que nós servimos, irmãos, é o Deus onde Isaac plantou em tempo de quê? Seca. E ele colheu em qual proporção? Quem lembra do texto? Quanto? 100 por 1. Para cada sementinha, 100 frutos. Esse é o Deus que nós servimos. Não é o Deus que precisa te levar para outro estado. Não é o Deus que precisa mudar você de volta para o seu país de origem. A não ser que Ele queira. Amém? Não olhe para as circunstâncias de maneira natural. Não foram raras as vezes em que eu ouvi essa frase, Deus está me levando, Deus está me mandando, Deus falou para fazer isso, Deus me mandou sair dessa igreja. E quando a pessoa fala essa para mim, eu fico magoado com Deus. Eu vou nele e falo, o senhor nem me avisou. O senhor falou com ele primeiro. Eu me sinto deixado para trás. O senhor nem para me preparar, o senhor falou para ela sair daqui. Os irmãos estão me entendendo? A prioridade dos filhos de Rúben e dos filhos de Gade era o gado, era o patrimônio. E a Bíblia diz que era muitíssimo gado. Então era bênção. Era bênção financeira, era provisão, era prosperidade. Mas o interessante, o incrível, é que a bênção que eles tinham recebido, a bênção que o Senhor havia dado para eles, que era aquela quantidade de gado, fez com que eles parassem de seguir a Deus. Vou repetir, você não prestou atenção. A bênção que eles haviam recebido de Deus, que era a grande quantidade de gado, a prosperidade, fez com que eles parassem de seguir a Deus. O alvo de Deus não era ficar do lado de cá do rio, era ir para lá. No momento em que você decide, Deus mandou eu ir para lá, mas eu vou ficar aqui, você parou de seguir a vontade de Deus. Eu vou te falar de algo que eu creio. Isso é terrível, porque está até gravado. Mas eu vou falar. A Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes falar com quem? Vai, Eliana, chuta, não manda ver, é assim mesmo. Com seus profetas. Vou te dizer uma coisa, eu sou profeta, eu sou homem de Deus. Eu não estou te levando para um caminho tortuoso. Eu não estou te levando para ensinos malignos. Eu não estou te levando para ensinos pesados da lei que vai te fazer viver uma vida chata, na verdade. Eu estou aqui para te mostrar o caminho da graça, o caminho da verdade. Mas muitas vezes as pessoas vão rejeitar a voz dos seus pastores. Elas vão dizer, não. Eu quero ir pelo meu próprio caminho. Eu não estou falando isso aqui para convencer ninguém, irmãos. Não estou falando isso para pôr medo em ninguém. Mas quantas vezes eu já ouvi frases dos meus líderes, não faça isso. Aí eu falo, mas pastor, eu queria fazer. Ou às vezes ele diz, faz isso. Eu falo, mas é sério, eu não quero fazer isso. Seja lá o que for, o isso. Mas quando eu obedeço, mesmo contra a minha vontade, eu não estou fazendo nenhuma maluquice. Eu não estou me mandando subir numa ponte e pular lá de cima. Isso aí eu não vou fazer. Existe uma vontade que está acima de toda e qualquer vontade. Qual que é, irmãos? A vontade soberana de Deus.
Se a liderança, se os meus líderes estão me dando uma palavra que não fere a vontade absoluta, a verdade soberana, troquei as palavras, né? A verdade absoluta e a vontade soberana de Deus, então eu vou fazer. E todas as vezes que eu fiz, eu fui abençoado. Por todas as vezes que eu deixei de fazer, quando ele falou para mim, não faça, eu também fui abençoado. Creia nos seus líderes, creia nos seus pastores. É muito ruim para mim quando eu ouço alguém me ligar e dizer assim, eu deveria ter te ouvido. Você acha que eu gosto disso? Você acha que me dá prazer ouvir alguém falar para mim, deveria ter te ouvido? Não, não me dá prazer. O que me dá prazer é ouvir ele chegar em mim e dizer assim, pastor, eu te ouvi. E foi tão bom para mim. Eu fico feliz. Aí me faz sentir que, de fato, nós estamos caminhando como igreja. Para eles olharam ali a graminha e disseram, nós temos que cuidar da bênção que Deus nos deu. Tudo aquilo que Deus te dá, querido, jamais vai tirar você da presença dele. Eu tenho tentado falar de maneira mais simples e natural possível. Fecha a porta, por favor. Tá, porque tá gente entrando. Eu tenho tentado falar da maneira mais simples possível, irmãos. Você foi inserido nessa igreja, nesse contexto, nessa cidade, nesse estado. Então aqui é a terra de Deus para você. Aqui é a Canaã do Senhor para você. Entre na promessa. Se Deus tem bênção para a sua vida, escuta o que eu estou te falando aqui. Qualquer bênção que o Senhor te der, jamais vai conflitar com nenhuma atividade que tenha a ver com a terra onde Ele te inseriu. Amém. Eu aprendi com um pastor amigo meu, muito homem de Deus, ele disse que bênção que é bênção não rouba bênção. Se é de Deus, vai vir numa hora que não vai conflitar com o seu life group. Se é de Deus, vai vir numa hora que não vai conflitar com o seu culto. Se é de Deus, vai vir numa hora que não vai conflitar com o seu discipulado, com o seu ensaio, com a sua atividade. Amém? Amém. Sempre fale isso para o Senhor. Você mesmo, não eu. Diga para ele, Senhor, eu quero bênção, mas você não pode conflitar com nada que eu faço para o Senhor aqui. Às vezes eu falo isso para ele. Não me dê bênçãos conflitantes. Porque eu sou tão bobinho, Senhor, às vezes eu não entendo nada. Então comigo o Senhor tem que desenhar. Mostra para mim aqui, é isso que eu quero. Não deixe que a terra gramada, o sucesso, o crescimento, o dinheiro, o brilho desse mundo, não deixe que nada disso determine a vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus para aquele povo não era ficar do lado de cá, ainda que, naturalmente falando, ainda que de maneira analítica, fosse a melhor opção, vamos dizer assim. Não era a vontade do Senhor. Amém. Eu sei que você já ouviu falar de crente carnal. E a definição que você aprendeu sobre crente carnal é crente que peca. Não é assim que a Bíblia chama. Eu vou te contar o que é o crente carnal. É o crente, essa palavra não existe no dicionário, a gente inventou, mas daqui a pouco alguém vai incorporar ela lá. O crente carnal é o crente almático. É o crente que vive de acordo com a alma dele. Para onde a vontade dele aponta, é para onde ele vai. É. É isso. Pela alma mesmo. Não é? Pela vida. Não estou me sentindo confortável aqui, pastor. Ok, eu compro uma cadeira melhor para você então. Sabe uma coisa que já vai longe, irmãos? É o confronto em amor. Eu me lembro que um dos meus primeiros empregos era vender fax. Tem gente aqui que não sabe nem o que é fax. Fax. Eu vendia um da Panasonic, modelo 4100. O problema é que eu não tinha conseguido vender nenhum. Meu emprego estava indo de mal a pior. E um dia eu cheguei com um pastor, muito amado, pastor Adilson. E eu falei para ele, pastor Adilson, ele é envolvido com a mesma coisa que você, ele trabalha com
transporte de pessoas, agências de turismo, essas coisas. E eu falei, pastor Adilson, eu queria que o senhor orasse por mim. Sim, querido. Por quê? Eu sou vendedor, eu vendo fax da Panasonic, mas eu não estou conseguindo vender muitos. Quantos que o senhor já vendeu, meu filho? Na verdade, nenhum, pastor. Ele falou assim para mim, eu achei que ele ia fazer uma daquelas orações. Ajoelha-te, servo. Derramarei óleo sobre a tua cabeça. Pensei que ele ia fazer isso, né? O que ele fez? Vende um fax para mim agora. Aí, como a gente diz lá em Goiás, Akuma? Como é que é? Vende um fax para mim agora. O senhor quer comprar um fax? Vamos lá, vende um para mim. Aí eu comecei a tentar vender. No meio da minha exposição de vender o fax da Panasonic, 4100, ele disse para mim, para, irmão, para. Eu falei, sim, pastor, o que foi? Você é muito ruim para vender. Você é muito ruim. Você não vai vender fax, nem se você der de graça, o povo não vai querer. Sabe aquela hora que você fala assim, será que eu estou no lugar certo? Esse pastor deveria me amar, porque a gente acha que definição de amor é passar a mão na cabeça. É chorar com você, às vezes é. Naquela hora ele falou assim para mim, filho, vai estudar como é que vende. Filho, vai investir, vai fazer curso, vai aprender a vender, senão você não vai vender nenhum. Hoje, irmãos, para a glória do Senhor somente, não minha. Até quando eu não vendo, eu vendo. Eu fico vendo lá no meu trabalho, né? Eu fui puxar o relatório desde quando eu entrei, em 2013. Onde eu estou hoje. A diferença de números entre eu e todo mundo que está ali, os que já passaram também, é diferença assim, gritante, é coisa de milhões, não é de poucos mil dólares, é diferença de milhões. E toda a glória, como o Gustavo falou ali, é só dele, porque eu fui chorar diante do Senhor. Mas eu fui chorar porque eu ouvi uma palavra de um homem de Deus que disse para mim, você é muito ruim para vender, filho. Ele me confrontou. Hoje, muitas vezes, quando a gente confronta as pessoas, o que elas dizem para nós? Quem você acha? Não é assim? Causa trauma, Sumaia. Eu tenho que mandar a pessoa para você. Eu tenho que repreender, exortar e falar, está aqui o cartão da Sumaia, vai consultar com ela depois. Para você que está assistindo, nós temos uma psicóloga, psicanalista, cristã, ao seu dispor. É lógico que você vai pagar, mas ela está aqui, atende. Amém? Amém. Fiz a propaganda. Sabe? Aquele povo olhou como natural. Eles olharam para aquela terra e eles disseram, companheiros, vamos construir as nossas casas desse lado de cá do rio, porque aqui é que é o lado bom. Eles devem ter olhado para as outras tribos e disseram para eles, prossigam, vocês não têm gado, não vai com Deus. Ou talvez até tenham, não é tanto igual nós somos abençoados. Terrível coisa é quando o homem ou a mulher de Deus fala para os irmãos, pode ir, eu vou ficar por aqui mesmo. A igreja inteira está movendo numa direção. E a pessoa cisma e fica parada no tempo, parada no mover, parada numa situação. Por que a gente fala tanto aqui na igreja contra mágoa, contra rusga, contra picuinha de um irmão com o outro? Porque a igreja está avançando. Aí eu briguei com o Pedro, vamos dizer, vou pegar meu filho de exemplo. Vamos ver que eu briguei com ele. Chateado com você, cara. Aí eu venho pro louvor. Aí tá todo mundo aqui. Só tu és santo. Oh! Né? Aí eu tô ali sentado no banco. Só tu és santo. Aí o pastor fala, levanta suas mãos. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Entende? A igreja está movendo. Mas quem está ferido, quem está magoado, ele para no tempo, querido. É uma âncora na vida dele. Ele para no tempo da igreja, ele para no tempo do trabalho, ele para no tempo do relacionamento, ele para no tempo de tudo é área. Você está olhando para alguém que tem essa tendência de ficar magoado. Eu. Mas já mudei muito, irmão. O Senhor tem sido maravilhoso comigo. Aleluia.
Vou trazer um som de Os volta. irmãos conhecem o testemunho de irmão que batia na mulher? Muito parecido com a minha história. Misericórdia, não. Conta a história que um irmão um dia chegou no pastor e pediu: pastor, eu preciso de um momento para dar um testemunho. Sim, querido. Sobre o quê? Sobre o relacionamento com a minha mulher. O pastor sabia da história. Melhorou, irmão? Pastor, o senhor não faz nem ideia. 100%. Aí o pastor falou: então amém. Glória a Deus, vitória é vitória. Vamos dar um testemunho. No meio do culto você pode vir te dar um microfone. Aí ele subiu. E aí ele pegou o microfone. Ele já subiu falando em línguas, já 3 idiomas diferentes. Ninguém pega essas piadas, me dá uma raiva. Aí ele começou: irmãos, aí o povo começa a falar aleluia, glória a Deus, outros falando em línguas, outros chorando, um já está caindo para trás, né? Você sabia da história dele? Eu quero dar um testemunho! Sim, irmão, aleluia! Eu batia na minha esposa todos os dias! Aí o povo, aleluia! Ele falou: batia, passado. Hoje o Senhor mudou minha vida! Eu só bato nessa miserável 3 vezes por semana! Melhorou, é verdade. Mas é o lugar da promessa para ele? Não é. Tem gente que está rindo até agora. Eu estou vendendo peixe no mesmo preço que eu comprei. Não sei de nada. Baixou aí 60%, tá bom, mano. Se por um lado aquelas 2 tribos disseram: companheiros, vamos fazer aqui do lado de cá. Eu consigo ouvir Moisés do lado de lá dizendo: não! Moisés? Josué. Perdão, quase que eu ponho o personagem. Não, povo! É do lado de cá do rio, seus orelhas. Vamos todo mundo junto, a igreja está caminhando. Que erro que eles estavam cometendo, irmãos? O erro estava no fato de que eles não queriam fazer a vontade de Deus, não queriam andar segundo a vontade de Deus para a vida deles. Queriam andar segundo as suas próprias vontades. Deixa eu te contar uma coisa. Muitas vezes, a vitória está logo depois da esquina da derrota. Muitas vezes a vitória está te esperando no momento em que você diz: não consigo mais, Senhor. E ao invés de dizer: eu vou lá fazer desse jeito, você diz: faz, Senhor. Amém, Jesus. Por que se prega tanto sobre o tal do fundo do poço? Porque quem está no fundo do poço não consegue lugar nenhum. Você vai ficar se arranhando, tentando sair igual gato, não vai dar conta. Então quem está no fundo do poço, o que ele faz? Ele clama: Senhor, me fala. Senhor, me mostra. Senhor, eu fiz tanta coisa errada, eu dei tanta cabeçada, eu fiz tanta burrada na vida, fala comigo. Aí ele pede para o Senhor falar, né? Veja, o óbvio para eles ali era aquela terra. Era uma terra que tinha pastagem boa, tinha água boa, tinha tudo de bom para o gado. Mas o óbvio nem sempre é a vontade de Deus de sua vida. Essa frase ficou bonita. O óbvio nem sempre é a vontade de Deus de sua vida. Entende? Tem algumas histórias na Bíblia, algumas. Eu poderia falar algumas aqui para você, poucas. A história de Elimeleque e Noemi. Eles moravam em Belém e houve fome ali naquela região. Então Elimeleque mudou com a família dele todinha para onde? Para Moabe. Acontece, parecia que era óbvio, né? Ter que sair do lugar da fome. Olha lá. Parecia óbvio que eles tinham que deixar Belém. Mas quando eles chegaram lá, não demorou muito para acontecer o quê? Quem que morreu? Muito bem. Morreu todo mundo, só ficou quem? As mulheres. Era o óbvio? Era. Mas não era o lugar de Deus para eles. A história de Abraão e Ló. A Bíblia diz que o gado dos dois aumentou muito. E aí os pastores começaram a se desentender, porque acho que o gado nunca estava passando do lado do outro, pulando a cerca, aquela coisa, né? Começaram a brigar, se desentender. Aí vem lá Abraão e Ló. E Abraão, homem de Deus, falou o que para o sobrinho dele? Filho, faz o seguinte: não está dando certo a gente conviver junto mais, porque está dando briga entre os nossos pastores. Escolhe para onde você quer ir. O que o Ló fez? Ele olhou para as Campinas, verdinha, perto do rio, e ele falou: é para lá que eu vou, ali é que é bom, né? Porque ele viu ali
o Rio Jordão. Ele falou, eu vou para lá. Só que, ao ir para lá, ele foi montando as barracas dele cada vez mais perto de onde, irmãos? Sodoma. A terra da bagunça. Parecia óbvio. Elias e a viúva de Sarepta. Elias foi enviado à casa da viúva para fazer o quê? Encontrar comida. Ele foi para lá, foi para lá. Quando chegou lá, era óbvio que ela não tinha nada. Ela era uma viúva, ela não tinha dinheiro, ela não tinha como preencher a casa, né? Ela não tinha suficiente, nem mesmo para si mesma e para os filhos. O óbvio não era o problema. O óbvio dessa situação de pobreza não era o problema. Havia suficiente para Deus trabalhar. Deus então providencia suprimento para Elias, para a viúva e para os seus filhos. Vocês lembram da história? O que foi que Elias mandou ela fazer? Primeiro é comeu. Egoísta esse cara, né? Faz um bolo aí para mim primeiro. Ela só tinha para um, né? É. E aí depois as botijas começou a multiplicar as coisas. Veja aqui, querido. Se você só tem suficiente para fazer um bolo, você tem 2 filhos, você não tem marido, você é viúvo. E chega um cara que você nunca viu na vida e fala para você, faz um bolo para mim. Explorador esse cara. Não é, Gustavo? Explorador. O que esse cara está fazendo? Vindo na minha casa pedindo para fazer bolo? Qual que era o óbvio? Falar para ele, ó, dá linha, meu filho. Mas ela fez. E aí vem a segunda parte da instrução, a parte da bênção, a parte de entrar na promessa, a parte de começar a colher. O que ele fala para ela? Paga as botijas. Sai nos vizinhos, pede tudo quanto é botija que você der conta. Não poucas, ele não faz questão de dizer, né? Não vem com poucas não, traz muitas. E o que aconteceu com o azeite? Multiplicou. E que hora que parou a multiplicação do azeite? A hora que não tinha mais botija. Então aqui vai um princípio muito interessante para você. Em obedecer a palavra de Deus, em obedecer a palavra do homem de Deus, quem foi que determinou onde é que era para parar? Não. A sua capacidade de armazenar. Então, quase. Você só errou uma palavrinha. A sua capacidade de obedecer na íntegra. Às vezes o pastor fala, às vezes vem alguém aqui na frente e fala, o Gustavo falou muito bem. Queridos, nós não recebemos provisão de Deus porque a gente é dizimista. Você é abençoado por causa do que Cristo fez, não por causa do seu dízimo. Quando a Bíblia diz assim, por vossa causa repreenderei o devorador. Em nenhum lugar da Bíblia está dizendo, por causa do seu dízimo, repreenderei o devorador. É por vossa causa. Deus amou, foi o dizimista, não o dízimo. Mas existe um princípio no dízimo. É o princípio da confiança, é o princípio da obediência. A palavra lá em Malaquias, ainda que esteja no Antigo Testamento, ela dá um imperativo, o verbo trazei, é uma ordem, faz, traz. Aí as pessoas implicam. Pode ficar implicado à vontade, quem vai dar o certo. Outro exemplo ali. A travessia do Mar Vermelho. Quando eles chegam ali de frente ao Mar Vermelho, à beira dele ali, era óbvio que não tinha maneira viável, plausível, compreensível de atravessar. Mas qual que foi a instrução do Senhor para eles? Atravessa. Vai abrir. Vai dar certo. Amém? Amém? Da mesma forma, olhando naturalmente na sua vida, você vai correr o risco de não desfrutar da plenitude da promessa do Senhor para a sua vida. Amém? Segundo, não tome decisões que desencorajem o povo de Deus. Uma coisa que muita gente ignora é o fato de que tem sempre alguém se inspirando, tem sempre alguém observando você. Eu falo para todo mundo, no momento em que você é colocado numa posição, você se tornou alvo dos olhos. Se eu disse para você, você é líder da filmagem, Thaís. Agora todo mundo vai ficar vigiando suas filmagens. Não gostei do que ela fez. Poderia ter sido melhor aqui. Ou às vezes ela vai dizer, puxa vida, você viu a Thaís? Eu já poderia estar filmando aqui na igreja, ó. Ela chegou ontem, por que ela entrou? Por que não eu?
Não é? O pastor está protegendo alguém. Não? Eu vou falar de algo aqui eu espero que seja a última vez. Deixa eu dizer para você. Porque é uma pergunta que constantemente me fazem. Constantemente. E às vezes o povo quer me colocar na berlinda. Tem algum lugar na Bíblia que diz que é pecado beber bebida alcoólica? Tem algum lugar na Bíblia? Não tem. E eu tenho moral para falar para você, porque eu não sou alcoólatra, eu não bebo álcool. Mas tem duas condições ali que estão relacionadas a isso e que você precisa estar muito atento para elas. A Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho. Então se você é alguém que não sabe provar um vinhozinho sem encher a cara, então não beba. Mas tem uma mais séria. Tem uma mais séria do que essa. Se aquilo que você faz perturba, ofende o seu irmão, então não faça. Porque aí é um pecado muito sério. Porque você não só está fazendo besteira, como está levando alguém. Não tome decisões que desencorajem o povo de Deus. Recentemente eu fui numa casa, e aí, você sabe que os irmãos adoram dedurar os outros, né? Um irmão veio dedurar o outro para mim. Nem é da nossa igreja. Pastor, o senhor está sabendo? Não estou sabendo nada. Eu gosto de fofoca, já estou logo, mas para ver se, né? Não, eu só quero falar para o senhor, não estou fofocando, não. Então o quê, mano? Então sabe. Então diga, O fulano, outro dia estava ali entornando todas. Ok? Aí ele veio lá, todo cheio de justiça própria. Mas é porque o pastor falou que não é pecado beber. Falei mesmo. Mas falei para você também não embriagar. E falei para você não dar mau testemunho, feliz. Falei completinho. Você só prestou atenção na parte que te atendia. Na parte que você queria, de fazer sua vontade carnal, maligna, satânica. Você não quis prestar atenção na parte espiritual da coisa. Amém, irmãos? Amém. Não faça nada que vá desencorajar outro irmão. Pastor, você não erra? Não, erra. Mas mesmo assim que eu estava na primeira pedra. Nesse aí eu não erro, não. Amém. Amém? Você não vai me ver postando eu e uma garrafa de... Qual que é uma bebida boa, gostosa? Coca-Cola. Não, Coca-Cola você vai ver. Qualquer outra que não seja uma Coca-Cola. Deixa assim. Vai ter que cortar com o vídeo, né? Foi exatamente isso que aconteceu. Quando duas tribos decidiram não entrar, o que aconteceu com as outras? Desanimaram. Se influenciaram. Desencorajaram. Irmãos, quando Deus mandou 12 espias, quando Moisés mandou 12 espias, 2 voltam com relatório positivo, 10 voltam com relatório negativo. 10 pessoas. 10 pessoas que influenciaram milhares de pessoas. Por conta do relatório negativo, por conta do testemunho errado, por conta da decisão errada. Olha que burrice. Por conta, tudo bem, Sumar, que não gastou as sandálias, mas o deserto não era um lugar para eles. Tem muito crente satisfeito com as sandálias que ele está vestindo no deserto. Tem muito crente que está satisfeito com a vidinha de deserto dele. A verdade é essa. Não quer entrar na promessa. Muitas vezes está caminhando com gente que desencoraja. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu vivo falando, para de escutar esse monte de pregador da internet, pelo amor de Deus. Eu sei que eu sou um deles. Mas depois que inventaram o evento Google, todo mundo tem voz. Todo mundo tem audiência. Até quem não tem, tem. Qual que é o grande problema da rede social? Já contei isso para todo mundo aqui, tem psicólogos, ela me disciplinar depois, eu aceito. Qual que é o grande problema da rede social? A pessoa acha que ela tem audiência.
Ela vai, ela está falando e ela pensa, tem gente me vendo, tem gente me adorando, tem gente prostrando diante de mim, tem gente me cultuando, tem gente que gosta do que eu estou falando. Mas eu estou falando voltado para a palavra. Aí você vai e fica ouvindo gente que está pregando lei o tempo inteiro. Você sabe quantas mensagens da lei gasta para tirar 100 da graça? Só uma. Você vai indo bem, você vai ouvir a graça, a verdade. A verdade é a graça é uma pessoa, essa pessoa é Jesus. Você vai ouvindo ela direitinho, você vai indo bem. Aí você começa a desfrutar das promessas, você começa a entender que você é filho amado. Aí você começa a brincar até com a vaga do estacionamento, lá a vaga do crente. Aí você começa a chegar na segunda-feira, você não tem um centavo no bolso e fala, Senhor, eu preciso da sua graça. O Senhor faz chegadinha na sua mão, que você nem esperava que chegasse. Amém. Aí você vai e vê lá um pregador famoso. Eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, porque é isso me corta mesmo. Me tesoura tudo. Né? Dá um banco. Depois eu corto, pode ir. Estou tentando ouvir o Espírito Santo, ver o que ele fala. Me fala ou não fala? Se ele não respondeu na dúvida, não ultrapasse. Nós vamos falar no Brasil, vocês conhecem os sinais também. Não é possível, mas vocês querem dirigir lá. Números 32:7 diz assim: porque, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem à terra que o Senhor lhes deu. Por que você vem aqui, todo domingo a gente fala da graça, fala do amor do Senhor, né? Hoje, ainda que eu não esteja falando necessariamente uma mensagem graciosa, vamos pôr assim, eu estou te falando aquilo que você deve fazer para evitar que a mensagem que não é graciosa entre no seu coração. Pais, vou falar para você. Papai. Quem é papai aqui? Quem é mamãe aqui? Quem não é que quer ser, depois fala comigo. Vou orar por você, não vai levar um mês. Tem gente que quer, mas não é comer. Pais, seus filhos vão seguir a decisão que você tomar. Deixa eu te contar da questão do testemunho. A gente estava falando agora há pouco da questão do testemunho. Qual mensagem que seu filho vai contar quando ele estiver dando testemunho? Qual história ele vai contar quando ele estiver dando testemunho? Meu pai e minha mãe brigaram. Meu pai falou, não vou para a igreja. Minha mãe disse, pois eu vou. E aí o pai diz, os meninos vão ficar comigo. A mãe disse, não. Vai tudo para a igreja comigo orar. Já ouviram umas histórias assim, irmãos? Já? Cuidado com as mensagens silenciosas que a gente fala para os nossos filhos. Eu tenho 2 que estão crescendo. E às vezes eles não estão muito, assim, no espírito. Tem medo. Tribulado. E às vezes a gente ajuda eles. Vai para a igreja assim, menino! Eu não posso nem falar isso dos meus filhos. Eles são tão fiéis. Eles, assim, eu termino de fazer coisa, um já está arrumando cabo, o outro já está carregando caixa, fazendo não sei mais o quê. Estão tão envolvidos. E é assim que tem que ser. Amém? Ovelhas também vão fazer aquilo, né? Vão caminhar debaixo daquela decisão que o pastor tomar. Vocês lembram que as filhas de Ló fizeram o que com o pai? Deram cachaça para o pai. E fizeram o que com eles? Com ele? Deitaram com ele. Mas espera um pouquinho. Fecha aqui em mim. Aonde é que o pai tinha decidido morar? Em Sodoma, na terra da orgia. Para elas, dormir com o pai era algo simples. Algo normal. Sabe, cuidado com palavras dentro de casa. Eu sempre falo, irmãos, eu tenho assim, tanto, às vezes, cuidado com palavras. Sou tentado a falar elas, sou como qualquer ser humano. Mas eu tenho que tomar cuidado.
Porque a Bíblia diz assim, ensina a criança no caminho que ela tem que andar. E quando for velho, não se desviará dele. Não é o caminho que fica velho. É a criança. E na hora que ela crescer, na hora que o Pedro precisar, na hora que a Sara precisar, eles vão ter material suficiente dentro do coraçãozinho, dentro da mente deles para lembrar. Era assim que mamãe e papai faziam. Então eu vou orar. Um dia o Pedro falou assim para a mãe dele, mãe, e se o arrebatamento acontecer e eu ficar? Lembra disso? A mãe dele falou assim, meu filho, junta com os crentes. É a melhor coisa que você faz. Não, primeiro ela falou que eu não vou ficar aqui. Primeiro ela falou que você não vai ficar. Mas... Quando nós decidimos ser relapsos com o propósito de Deus na nossa vida, outros também vão ser relapsos. Aleluia, Jesus. Você nunca vai me ver chegar aqui com uma palavra que você vai perceber que nem orar eu não orei. Você não vai ver isso em mim. Porque eu quero dar um exemplo para os meus discípulos. Amém. Eu quero que eles olhem e falem, eu quero estudar do mesmo tanto que ele estuda. Amém. Ou mais do que ele. Amém. Esse aí não tem problema fazer daquele jeito, não. Eu quero ser maior, não tem problema, não me importo com isso. Amém? Amém. Terceiro, creia que o melhor, está meio cortado ali, né? Creia que o melhor de Deus para você é ou está do outro lado do rio. Vamos ler lá Números 32, 26. Nossas crianças, nossas mulheres, nossos rebanhos e todos os nossos animais estarão aí nas cidades de Gileade. Aquele povo tomou uma decisão natural, baseada numa avaliação natural, humana, mental, né? E acabaram privando todos os membros da família, todos, de tomar posse da herança que o Senhor tinha reservado para eles. Mas hoje eu quero declarar uma coisa na minha vida e na sua, irmãos, em todas as áreas das nossas vidas: financeiro, saúde, casamento, filhos, criação de filhos, ministério, chamado, envolvimento com a igreja. O que mais que eu posso falar aqui? Saúde mental, saúde física, todas essas áreas, todas elas, eu e você, nós não vamos ficar do lado errado do rio. Amém. Nós vamos entrar no lugar da É isso promessa. aí. Amém. Amém. Amém? Amém. Deixa eu te contar uma coisa. Tem gripe do lado de lá do rio? Tem. Do lado errado. Tem gripe do lado certo? Tem. Mas do lado certo você tem recurso. Amém? O lado certo é o lado da promessa. Melhor lugar para você viver, já é uma frase antiga, né, que pessoas falam. Qual que é o melhor lugar para estar? No centro? Não basta só dizer na vontade de Deus, não. Tem que ser no centro, no pinpoint, bem no meio. Centro da vontade de Deus para a minha vida e para a sua. Para quem ficou do lado de lá do rio, você precisa entender também o que aconteceu. Eles se tornaram presas fáceis para os inimigos. Olha o que diz na 1 Crônicas 5, 26. Tem? Tem. 1 Crônicas 5, 26? Pelo que o Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei da Assíria, e o espírito de Tiglat-Pileser, não sei como é que fala isso, rei da Assíria, que os levou cativos. A saber, e aí vai fazer a lista. Olha o que aconteceu. Deus suscitou o espírito de Pul, rei da Síria, e o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Síria, que os levou cativos. O que aconteceu com quem ficou do lado errado do rio? Se tornaram presas fáceis. Até o mundo animal sabe disso. O leão, quando ele está olhando aquela manada de animais, né, de cerdos, vamos dizer assim, de viadinhos, ou daqueles bichinhos lá que tem aqueles chifrinhos engraçados, ele fica observando qual animal que está desconectado, que está vulnerável.
Agora você percebe uma coisa? Outro dia, na hora que eu falei isso, o Espírito Santo falou comigo. Veja bem. Todos eles sabem correr, não sabem? Porque os outros correm e o leão não pega eles. Mas por que pega o que está desgarrado? Sim. Você sabe por quê, Jéssica? Porque quem está desgarrado, o rebanho já reagiu há muito tempo e ele está viajando na maionese ainda. Quando ele acorda para a vida, o leão já está perto. Quando ele acorda para a vida, a onça já está. Olha, nós caminhamos todos numa direção só. Amém. Glória a Deus. Amém? Numa direção só. Eu creio nisso, eu tenho declarado isso, nós vamos avançar. Amém. 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 Eu fiz uma estimativa essa semana e eu cheguei à conclusão, você vai ver no vídeo, eu falei isso, baseado nas fichas que a gente preencheu, pessoas que visitaram, já passou por essa igreja, já passou por aqui, fora você que está sentado me ouvindo, mais de 300 pessoas. É muita gente. Muita gente. E por isso que eu pedi ajuda para o meu pastor. Eu falei, meu pastor, onde que está? O que nós estamos fazendo aqui que precisa de conserto? Porque todos eles poderiam estar aqui, ou pelo menos uma boa proporção deles. Se fosse 50%, era 150 pessoas. Já não cabia aqui. Se fosse 20%, irmãos, olha só, 20% de 300 são 60 pessoas. Entende? Eu não quero sair, não estou dizendo que foi isso que aconteceu, mas eu não quero sair perdendo pessoas ao longo do caminho. Eu quero sair formando um rebanho ao longo do caminho. Você está comigo nisso? Amém. Nós estamos no mesmo propósito? Amém. Nós estamos caminhando junto? Amém. Daqui a pouco eu vou falar para você assim, vamos multiplicar os life groups. Sim, pastor, tem líder? Não. Mas eu acho que eu estou olhando para um. Não me rejeite. Ninguém fala nisso, não. Amém. Você viu? Já me qualifiquei, por isso eu ficar. É verdade. Amém. Minha Glória a defesa. Deus. 1 Pedro 5,8, sobre os ataques do inimigo, ele diz o seguinte: sede sóbrio, ou ser sóbrio, vigia, porque o teu adversário, o diabo, anda como leão que ruge, procurando a quem possa devorar. Interessante que ele fala que o leão, que o diabo anda como leão que ruge. A Bíblia não deixa nem ele dizer que ele é um leão rugindo, porque para nós, quem é o leão que ruge? O leão da tribo de Judá. Ele é o nosso leão. Mas tem um leão rugindo tentando enganar as pessoas. No mundo espiritual, Gustavo, eu sei que eu fiz um paralelo com o natural aqui, mas no mundo espiritual tem muita voz que parece a voz do leão da tribo de Judá. Mas não é. A verdade é essa. É a voz que nos engana, que nos leva para o erro, que nos faz ficar do lado errado do rio. Amém? Amém. Concluindo, não construa sua casa do lado errado do rio. Estabeleça sua vida no lugar mais seguro para se viver, o centro da vontade de Deus para a sua vida. Porque lá tem promessa, mas lá também tem cumprimento da promessa. Para quem ficou do lado errado do rio, a promessa não deixou de existir, só deixou de cumprir. Amém? Amém. Fique de pé. No culto de jovens, eu coloquei uma música. Você pode ajudar elas lá? Sabe? Que eu quero que você já vai aprendendo. Pra gente cantar no culto junto com o louvor daqui uns dias. Amém? Enquanto a música não está sendo colocada, feche seus olhos. Vamos orar. Diga comigo, Espírito Santo, Espírito Santo, não me deixa ficar do lado de cá do rio. não me deixe ficar do lado de cá. Eu quero Eu quero toda a promessa que Deus fez para mim. Eu quero a realização delas. Então me ajuda a caminhar. Me ajuda a ficar no lugar certo, no centro da vontade do Senhor, para
para a minha vida. Não me deixe desviar, nem para a esquerda, nem para a direita. Não me deixe ficar desatento. Não me deixe olhar com os olhos naturais. Eu não estou aqui preocupado com a vida natural. Eu quero as coisas do Senhor para mim. Eu quero as coisas lá do alto, as que são do reino. São essas que eu estou buscando. Em nome de Jesus. Amém? Acharam a música? Não há amor igual. Quem sabe a capela. Não há amor igual. Aleluia. Se você não conhece, elas vão correndo aqui. Aleluia. Essa música diz: nada se compara ao seu amor. É a mensagem que a gente prega aqui todo domingo. Vai mais alto. Acharam ou não? Nós fomos sarados totalmente. Não há amor igual. Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel. Maravilhoso amor. Sim, Jesus me salvou. Vamos fechar os corredores, pega na mão das pessoas que estão do seu lado. Pode ficar, tá mesmo aqui. Nós fomos sarados totalmente. É claro, não há amor. Erga sua voz. Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel. Maravilhoso amor. Aleluia. Sacrifício perfeito, no amor igual. Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel. Senhor, meu amigo. Maravilhoso amor. Sim, Jesus, eu tenho, Senhor. És o sacrifício. Saber que eu tenho um amigo. Você for nessa semana que está começando hoje, lembra disso. Ele é seu amigo fiel. O Senhor não é seu inimigo, querido. Ele não está querendo tirar você
para o lugar da bênção, ao contrário. Amém? Amém. Nós estamos